origem da acomodação do lulopetista que aceita teto de gastos 2.0, que aceita Alckmin com casca e tudo, que aceita a manutenção das reformas que só prejudicam o trabalhador, como a reforma trabalhista e a reforma previdenciária, que aceita todas as contradições do PT. Por que isso acontece? Qual a origem disto? Pois é isso que eu vou falar neste vídeo, mas antes você já vai deixar o seu like para que esse conteúdo chegue para mais pessoas, vai se inscrever no canal, vai acionar o sininho das notificações se você ainda não é inscrita ou inscrito, e é claro, vai deixar aquele comentário depois que é muito importante, eu quero saber a sua opinião sobre esse tema. Mas antes, você vai assistir aqui, vai deixar o seu comentário, vai compartilhar nas suas redes sociais e vamos ampliar, né, em tempos obscuros, o debate saudável das coisas. É isto. Muito prazer, meu nome é Noé Gomes e você está no canal Falando de História. Roda a vinheta! Pois bem, meus caros, qual a origem dessa acomodação dessa esquerda petista com relação a essas coisas todas, inclusive o temor que ela tem das ruas? Por que isso acontece? Meus caros, tem coisas que a ciência política não explica. Tem coisas que é Freud que explica. Lacan, talvez, Jung, sei lá. Tem alguma coisa além da política aí. Não é um fenômeno político em si. É um fenômeno também psicológico. Tem uma raiz psicológica de ser. E qual é a raiz psicológica de ser disso? O lulopetista, geralmente ele tem uma carência afetiva. E eu percebo isso porque eu vim do meio onde eu convivi com muito petista na minha vida. Então eu consigo entendê-los, né? Não sei por quê, inclusive porque eles me odeiam, porque eu conheço eles, eu falo coisas que eles não querem que a gente fale. O petista hoje em geral, ele é aquele sujeito carente de alguma coisa. E qual é a carência dele geralmente? Sabe a história do mito do pai herói? É o mito do pai herói. O mito do pai herói é aquela história. O pai que foi na mercearia, ou aqui no armazém, não sei se diz isso, né? Foi no armazém, comprar cigarro, ou sei lá o que, e nunca mais apareceu. E o filho fica esperando o pai, né? Isso é uma história dessa que aconteceu e acontece muito no Brasil afora. Mas principalmente na minha geração, eu sou da década de 80, nos anos 90, tinha muito isso. Né? E ele começou a questão de se regularizar os divórcios, separação de pai e mãe. Isso gerou muito problema, né? Muito problema. Eu também tenho os meus também, tá? Eu também sou filho de pais separados. E qual é o problema disso aí? O pai que vai embora, fica 20, 30 anos e ele aparece do nada. E por mais que o filho ache que ele é um tremendo FDP, ele vai aceitar de volta o pai, porque o pai vai preencher aquela lacuna, né, aquele vazio que estava lá. Como, por exemplo, não sei se vocês se lembram, do pai do Will Smith lá no Maluco do Pedaço. É muito interessante, tem uma cena muito, muito bonita, que é quando, né, o pai do Will, né, deixou o Will, enfim, e ele começa a falar sobre isso com o tio Phil. E o tio Phil era o verdadeiro pai do Will, né? Não era o pai biológico. Mas assim, essa carência afetiva de pai faz com que o Lula se torne de fato um pai para essa gente. E quando ele se torna um pai para essa gente, para quem não tem pai, talvez a carência que tem, então não vamos questionar o pai. Por mais que ele esteja errado, eu até sei que ele está errado, mas é uma carência. Eu coloco no Lula o meu amor que eu não tive, que eu não recebi de alguém.
E aí eu vou aceitando essas coisas. Eu vou aceitando o teto de gastos 2.0, eu vou aceitando a manutenção das reformas trabalhista e previdenciária, eu vou aceitando, né, que, por exemplo, existem pessoas até agora que precisam do Bolsa Família e que estão, né, na transição do Auxílio Brasil para Bolsa Família. Tem gente que até agora não recebeu mais os seus benefícios e é um benefício de 600 reais que é para manter uma subsistência. E as pessoas estão desesperadas. Mas para esses, se isso está certo, está tudo certo. Não tem nada de errado. Por que, que a pessoa faz isso? Por que, que a pessoa se agarra numa personalidade política ou num artista, né, num cara que é fã fanático, né, ou enfim, por quê? Porque é uma questão de uma carência afetiva, que é uma coisa mal formada, mal resolvida com ela, então ele deposita nisso. E nós temos hoje uma esquerda que é refém do Lula, por quê? Porque muitos têm esse problema. Né? Faltou pai ali, faltou construção de uma figura paterna que fosse uma referência de fato. E então eles até inclusive tratam, né, o Lula de painho. Eu ouvi aqui em São Leopoldo muitas vezes petistas chamando o painho. Painho mesmo, porque essa é a história. Então, é nesse sentido que a gente vê uma esquerda que aceita todas as ações direitistas que prejudicam o trabalhador feitas por Lula. Então não é a política que explica somente isto. Não. Há uma psicologia por trás disto. Um porquê que a psicologia explica. E você? O que você pensa a respeito disso? Você concorda comigo ou não? Quero saber a sua opinião. Porque aqui, gente, aqui não tem donos da verdade, nem cultuadores de A, B ou C. Aqui tem pessoas que tentam pensar num país onde parece que a racionalidade, assim como a moralidade, são coisas irrelevantes. Mas para nós não. Para nós, o pensamento crítico, analítico, reflexivo, com ações que realmente coadunam com aquilo que a gente fala, é que importa. Mas para o bolsolulismo, é claro que a racionalidade e a moralidade são as luzes que mostram as suas coisas que eles não querem que ninguém enxergue. Então é isso, gente. Aqui é conteúdo reflexivo. Aqui não vamos passar pano para este governo com aquele pretexto, né, argumento de que não é hora para criticar porque a crítica favorece o fascismo. O que favorece o fascismo é essa dependência destes que passam pano por pura carência afetiva e talvez incapacidade de raciocínio lógico das coisas que estão acontecendo. É isto.